Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical neste domingo, louvando ao Senhor, aprendendo a palavra de Deus. Então, a nossa querida EBD tem sido baseada na nossa revista da nossa editora Betel. E nesse trimestre nós estamos estudando Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa de vida eterna no Evangelho de João, o rico Evangelho de João, o evangelho teológico, onde Jesus fazia milagres e esses milagres tinham ricos ensinamentos para nós. Então, nesse domingo, estamos estudando a lição de número 7, cujo título é O Encontro de Jesus com a Mulher Samaritana. Muito conhecido esse texto. Nas Escrituras estão registrados como o maior diálogo de Jesus com uma pessoa individualmente. O maior diálogo de Jesus com uma pessoa individualmente foi com a mulher samaritana. E, conforme vamos ver no texto, era necessário esse diálogo, porque os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. E Jesus rompeu esta barreira e levou o evangelho até na região de Samaria, através da mulher samaritana que se tornou uma missionária naquela região. Então, Jesus estava à beira do poço de Jacó, lá na cidade de Sicar, quando uma mulher vem tirar água. E quando ela vem tirar água, Jesus começa a falar para ela da água viva. Jesus sempre usava a linguagem da pessoa com quem ele estava falando. Se ele estava falando com os pescadores, ele dizia: agora vocês vão ser pescadores de almas. Quando ele conversou com a mulher samaritana, o assunto dela era água. Ele falou da fonte da água viva. O poço de Jacó não ficava tão distante assim da cidade, porque por uma questão de coerência, o poço que abastecia a cidade ficava perto. Então as pessoas vinham e voltavam do poço para buscar água para suas necessidades pessoais da casa. Então havia uma proximidade. Tanto é que quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele disse aos discípulos assim: vão até a cidade comprar comidas para nós. Enquanto isso, ele foi conversar com a mulher samaritana, que não estava tão distante assim do centro da cidade. E ele saindo, porque eles eram ainda muito preconceituosos, ele teve a liberdade de conversar com ela sobre a fonte da água viva, falar da água viva. Assim nós temos uma visão do poço de Jacó, onde uma mulher samaritana tornou-se missionária, levando a mensagem para aquela cidade. É bom lembrar logo de início da nossa lição que poucas pessoas observam que depois do encontro da mulher samaritana com Jesus, os samaritanos convidaram Jesus e ele ficou 2 dias na cidade de Samaria. Agora imagina Jesus 2 dias na cidade de Samaria, o que ele não deve ter feito, e fez muitos milagres e maravilhas ali durante 2 dias. Depois ele seguiu para Galiléia, seguindo viagem, mas deixou o evangelho em Samaria. O texto de ouro da nossa lição está em João 4,15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Então, ela estava tendo uma visão de uma água física e Jesus estava conversando de uma água espiritual. E quando ela começa a conversar com Jesus, os olhos delas foram abertos e progressivamente ela teve um encontro real com Jesus. Em primeiro momento, ela reconheceu que Jesus era um judeu. Ela reconheceu que Jesus era judeu. Já estava muito bom, porque a Bíblia diz que a salvação viria através da nação judaica. Jesus continuou conversando com ela. Ela entendeu que Jesus era um profeta. Ela diz: vejo que tu és um profeta. E Jesus continuou conversando com ela, e no final ela disse: por acaso não é este o Cristo? Já estava olhando para Jesus como o Messias prometido, recebendo uma revelação progressiva e muito maior. É isso que acontece com muitas pessoas, vão tendo um entendimento maior da pessoa de Jesus. Então, o poço de Jacó, só para a gente ter uma ideia,
também é conhecido como Poço de Sicar, da cidade. Está localizado na cidade de Nablus, hoje na Cisjordânia, e é um local sagrado cristão. Hoje o poço encontra-se dentro de um mosteiro ortodoxo oriental. Este local é famoso por ser onde Jesus encontrou a mulher samaritana e falou sobre a água da vida, conforme narrado no Evangelho de João. Esse poço era um simples poço conhecido como Poço de Jacó. Uma vez que Jesus passou ali, mudou a fama deste poço, porque Jesus explicou sobre a fonte de água viva e uma cidade inteira se converteu. Samaria rendeu-se aos pés de Jesus. É bom saber. Então, lá no Poço de Jacó foi construído um mosteiro. Hoje ele está dessa forma. Ele construiu um mosteiro e transformou-se num lugar de visitas, um lugar onde as pessoas vão fazer turismo e conhecer o Poço de Jacó. Ele está lá até hoje. Ali estava o Poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Estamos estudando no Evangelho de João que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, quando ele chega à beira do Poço de Jacó, ele sentou porque estava cansado fisicamente. E ao sentar ali, a mulher samaritana veio tirar a água e ele falou da água viva para ela. Foi importante, muito importante lembrar que quando ela chegou, Jesus já estava no poço. Então Jesus já está presente, querendo nos salvar e nos mostrar muitas coisas. Quando ela chegou ao poço, Jesus já estava no poço, na fonte. Jesus é a fonte, e quando nós chegamos à fonte, já temos direito a esta água viva. A nossa verdade aplicada para esta lição é: o encontro de Jesus com a mulher samaritana expressa que o surpreendente amor de Deus não faz acepção de pessoas. Enquanto os judeus estavam discriminando os samaritanos, Jesus venceu aquela discriminação e levou o Evangelho até Samaria, iniciando ali com a mulher samaritana, que posteriormente convidou toda a cidade para ser salva, para encontrar Jesus. Então, agora ela chega à beira do poço e Jesus fala com ela. Quando nos curvamos diante da graça, aí não tem acepção de pessoas. Quando nós nos curvamos diante da graça, a nossa salvação é pela graça. E a graça atingiu a mulher samaritana e atingiu toda a região de Samaria. Então, a verdadeira fé não faz acepção de pessoas. Por que não faz acepção de pessoas? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, não discrimina ninguém, muito mais nós temos que atentar para que a nossa fé seja uma fé que atinja todas as pessoas. Então, o relato do encontro de Jesus em João 4 fala do diálogo dele com a mulher samaritana. Diz assim o texto: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, ela já conheceu que Jesus era judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus estava quebrando a barreira social. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria uma água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e o de seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte que faz jorrar para a vida eterna. Um diálogo simples, mas muito profundo. Jesus conversando na linguagem dela, que era o assunto de água, aonde ele colocou a água viva. Então foi muito interessante e os olhos dela foram abertos progressivamente. Então, a água que eu lhe der tornará nele uma água que jorra para a vida eterna. Jesus
Ele fornece essa água. A água na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. A água na Bíblia é símbolo da palavra de Deus. Agora, Jesus é a fonte da água, a fonte da água. A rocha que é Jesus foi ferida lá no deserto e jorrou água. A água é símbolo do Espírito Santo, da palavra salvadora de Deus. Então, a sede de Jesus e a sede de Jesus e a sua sede por Jesus. Precisamos entender aí. Jesus tem uma sede. Ele tinha uma sede, ele pediu água, mas na verdade ela tinha uma sede espiritual. Ela tinha uma sede espiritual. E nós temos tido sede de conhecer mais de Deus, porque Deus continua tendo sede de nos ensinar e revelar coisas maiores. Assim, experimente Jesus, a fonte de água que jorra para a vida eterna. Esta é a mensagem dessa escola bíblica dominical nesta manhã. Não só estudar a história da mulher samaritana, mas saber que ela tem uma aplicação para hoje, para nossas vidas. Beber da fonte da água viva. A introdução da nossa lição diz: nesta lição analisaremos o diálogo de a samaritana e o Filho de Deus. Aquela mulher foi tão impactada que creu em Jesus como Messias e tornou-se evangelista. Levou muitos do seu povo ao encontro de Deus. Então, uma mulher que estava vivendo uma discriminação, de repente tem um encontro com Jesus e agora ela é uma evangelista. Levou o evangelho para toda a sua cidade e ela trouxe essas pessoas aos pés de Jesus. O diálogo mais extenso de Jesus registrado na Bíblia é ocorrido com a mulher samaritana em João 4. É o maior diálogo. Nesse encontro, Jesus revela a sua identidade como Messias e oferece a água viva, simbolizando a vida eterna a uma mulher que era considerada marginalizada pela sociedade. Então, é interessante lembrar que durante o ministério de Jesus, 3 anos e meio, ele não ficava dizendo que ele é o Messias. Ele fazia as obras que só o Messias poderia fazer, que só Deus poderia fazer. Mas, para a mulher samaritana, ele diz: eu sou o Messias. E Jesus vai repetir esta frase lá no julgamento dele, quando ele estava perante Pilatos, dizendo: eu sou o Messias. Lá, mas na verdade ele mostrou que ele é o Messias na prática, realizando milagres e maravilhas, tanto em sentido físico, cura, libertação, ressurreição, acalmando o mar, fazendo coisas maravilhosas. Então, nesse texto, a mulher samaritana e a sua missão. Primeiro, encontrou Jesus. Aí a sua missão, ganhar a sua cidade para Jesus. E ela fez isso. Então, depois que ela encontrou Jesus, ela vai chamar todos para ter um encontro com Jesus. E isto mostra que ela era bem vista na cidade também, a ponto de convidar toda a cidade, e a cidade seguir o convite dela, porque ela tinha uma liderança, tinha uma facilidade de convívio com as pessoas também. É bom observar este lado. Então, no tópico 1, o Evangelho é para todos. Que bênção que o Evangelho é para todos. É para mim, é para você, é para nós. Que bom que o Evangelho é para todos. As boas novas do reino de Deus é para todos. Então, no Evangelho de João, temos o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Sempre lembrar que a gente não sabe o nome dela. A gente acaba chamando de a samaritana, mas a gente não sabe o nome dela. Sabemos que ela é de Samaria e uma pessoa que exerceu um papel muito importante no reino de Deus. Embora os judeus considerassem os samaritanos um povo impuro, Jesus não apenas conversou com aquela mulher, mas também se revelou ser o Messias prometido. Já disse e vamos repetir, Jesus depois ficou em Samaria durante 2 dias, ficou ali em Samaria pregando e fazendo maravilhas, então revelando que ele é o Messias. João relata que pelo testemunho dela, muitos samaritanos creram em Jesus. Muitos samaritanos creram em Jesus. Os judeus olhavam com discriminação para os samaritanos. Jesus já olhou de uma forma muito diferente. Tanto é que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ele conta a parábola do bom samaritano e hoje o nome bom samaritano
samaritano é muito utilizado em hospitais, em lugares de socorro às pessoas, porque Jesus contou a parábola do bom samaritano. Jesus enobreceu o samaritano. Jesus disse que quando ele curou 10 leprosos, ele disse 9 não voltaram para agradecer, mas um voltou para agradecer, e este era samaritano. Então Jesus não tinha discriminação com as pessoas. Ele queria que o evangelho chegasse até as pessoas. João relata que pelo testemunho dela, muitos creram em Jesus, e muito mais creram nele por causa da sua palavra, por causa do convite dela. Venha ver o homem que eu encontrei ali no poço. Por acaso não é ele o Cristo? E todos correram para lá. E de repente Jesus está no poço lá de Sicar, e agora pregando para uma grande quantidade de pessoas. Essa gravura aqui dá uma ideia para a gente que o poço não é tão longe assim da cidade. Jesus não estava conversando num lugar tão isolado, tão distante assim. Tanto é que ele disse aos seus discípulos: vão comprar comida enquanto eu falo do amor de Deus para ela. Então, bem mais próximo, até é uma coerência que o poço fosse mais perto onde as pessoas residem. Hoje tem um mosteiro construído em cima do poço. Aqui diz João 4: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Quanto que é muito dos samaritanos? Incontáveis. Não sabemos quantos samaritanos se converteram. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, pela palavra da samaritana, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram que ele ficasse com eles. E ficou ali 2 dias em Samaria. Muito mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia uma mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, eles em primeiro momento creram pela palavra dela, e depois, em segundo momento, já estavam crendo porque estavam vendo, já tinham tido um encontro com Jesus. 1.1. Jesus quebra barreiras e transforma as mentalidades. Ele desfaz toda essa barreira, essa mentalidade de discriminação, e mostra que o evangelho é para todos. Após o reinado de Salomão, então agora vamos ver um pouquinho da história porque os samaritanos eram discriminados. Após o reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então, quando o filho de Salomão assumiu o trono foi dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. E todos os 2 reinos foram invadidos. Mas no reino do norte aconteceu algo diferente na invasão da Síria ali. Diz assim o texto: e sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Quando Salomão morreu, Roboão assumiu no seu lugar, e o reino do norte, Jeroboão assumiu o reino do norte, as 10 tribos do reino do norte. Mas o reino do norte não foi fiel a Deus, começaram a fazer idolatrias, portanto foram invadidos pela Síria, uma invasão bem diferente que gerou o povo samaritano, porque os assírios, além de levar os judeus cativos, também trouxe gente lá da Síria para morar em Samaria. Aí o povo, nos casamentos, tornou um povo misto, um povo misturado, e eles não eram mais judeus puros. Aí eles eram discriminados por causa disso. Mas Jesus rompeu essa discriminação. As tribos do sul tinham Judá como capital, sabemos disso lá. E o povo, num primeiro momento, continuou adorando somente a Deus no templo. Se o templo ficava no reino do sul, eles adoravam a Deus no templo. Mas e o reino do norte, que não tinha um templo? Para evitar qualquer contato, eles construíram idolatrias na tribo de Dan. Em Betel, colocaram ídolos para que o povo não se misturasse. E com isso, tornou-se um povo misto, misturado. E aí eles começaram a olhar diferente. Eles adoravam a Deus lá no reino do norte, as suas idolatrias misturadas. E no reino do sul estava o templo em Jerusalém. Assim, como surgiu os samaritanos? Isso que eu acabei de falar. Misturaram com outros povos
que não eram cristãos, tornaram-se os povos samaritanos, de uma crença misturada. Assim, para a gente ver melhor, quando depois do reinado de Salomão, o reino foi dividido. Ficou-se o reino do norte em Israel, cuja capital era Samaria. Reino do sul em Judá, cuja capital era Jerusalém. O reino do norte, com as 10 tribos, envolveu-se com idolatrias, e o reino do sul permaneceu fiel até um certo momento, mas depois foi invadido também pela Babilônia. Quando a Síria invadiu o reino do norte, não só levou judeus para a Síria, como também trouxe gente da Síria para morar aqui. Então gerou um povo misto que gerou o povo samaritano. Essa é a razão de ter este povo desta forma. E a mulher Samaria era dali, mas Jesus pregou o evangelho para ela e mostrou a fonte da água viva. Tá? Assim, porém as tribos do reino do norte logo se corromperam, pois Jeroboão, temendo que o povo se tornasse para o reino do sul por causa do templo, estabeleceu bezerros de ouro. Aí voltou à idolatria lá no deserto, que eles tinham aquela tendência. Sacerdotes e cerimônias religiosas, essas ações desagradaram a Deus. Então eles começaram a servir os ídolos lá no reino do norte. Sofreu a invasão da Síria, misturou o povo, tornou-se o povo samaritano. Assim, olha o que está escrito em 1 Reis. E disse Jeroboão em seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração desse povo se tornará o seu senhor. E a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Olha a preocupação dele. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouros e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs em Betel e colocou outro em Dan. Olha aí, quando separou o reino, então Jeroboão disse: olha, vamos fazer um bezerro de ouro e vamos dizer para o povo: olha, quem tirou vocês do Egito foram esses deuses aqui. Uma mentira, uma idolatria, porque quem tirou eles do Egito foi o Deus verdadeiro, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então o reino do norte envolveu com a idolatria. A idolatria do reino do norte é destruída. Por que foram invadidos? Porque se envolveram na idolatria. A Síria invadiu e também misturou o povo. Assim o povo ficou um povo contaminado. Então, Israel é levado cativo para a Síria. Tanto Israel foram levados para a Síria, como a Síria também trouxe pessoas, tornando um povo samaritano, misturado. Porque o reino do norte, a capital era Samaria. Então, a queda do reino do norte aconteceu no ano 722 com a tomada de Samaria pelos assírios. Lembrar que são os assírios, não é a Síria, o país da Síria, mas o império assírio, um império muito grande, muito forte, que tinha acabado de vencer a Babilônia. Então, eles tinham um potencial tal para poder invadir ali, tá? Há 135 anos do cativeiro de Judá, durante o reinado de Oséias. Então, o reino de Judá, reino do sul, reino do norte, capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém. O reino da Assíria invadiu Israel e trouxe gente, tornando um povo misto no reino do norte. E depois Judá foi levado para a Babilônia. Então, a história dos dois reinos foi diferente. Quando voltaram do cativeiro, não se fala mais em divisão do reino. É um povo remido, trazido de volta para a sua terra. Lembrar que sempre um império invadiu ali, tá? Mais tarde, após as tribos serem levadas cativas pelo império assírio, o restante dos israelitas que ficaram se reuniram pelo casamento com povos de outras regiões, os quais foram transportados para a terra de Israel. Então houve uma mistura de gente e agora não criam no Deus puro, no Deus verdadeiro, misturando com idolatria. Olha o que diz 2 Reis. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, olha aí, de Babel, onde estava a torre de Babel, e de Cuta, de Ava, de Amate e Safaim, e fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel.
e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, eles vieram e habitaram na terra que pertencia a Samaria, o povo de Deus, o povo que entrou na terra prometida, gerando um povo misto, com a crença misturada. Assim no mapa dá para a gente ver melhor, O reino do sul ficou então com a Judéia, cuja capital era Jerusalém, onde estava o templo para adorar. O reino do norte ficou a Galileia bem lá no extremo norte, e aqui entre os dois ficou a região de Samaria. Então, quando os judeus estavam na Judéia e iam para a Galileia, eles atravessavam o rio Jordão, subiam pela Jordânia e iam para a Galileia, só para não passar no terreno de Samaria. Aí Jesus está na Judéia, a Bíblia diz em João 4:4, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Então Jesus não seguiu a rota que os judeus faziam, fez outra rota, passando por Samaria, e na beira do poço de Jacó ele vai falar do evangelho para a mulher samaritana. Jesus rompeu a barreira antissocial que eles tinham ali, discriminatória que eles tinham ali naquele lugar. Então eu creio que agora nós não temos dúvidas quem são os samaritanos de hoje. Então ainda tem povo lá na região de Samaria que oferece cordeirinho como no passado, que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Mas de uma época para outra, os samaritanos ainda continuam lá, ainda continuam subindo no Monte Gerizim, ainda continuam oferecendo cordeirinho no sistema antigo, ainda da antiga aliança, mas numa crença muito misturada. Jesus rompeu com isso e levou o evangelho ali. Depois nós vamos ver na história da igreja que Filipe foi para Samaria e Deus usou Filipe de uma maneira maravilhosa ali em Samaria, os apóstolos também pregando o evangelho em Samaria, mas o povo ainda existe lá com aquela crença misturada. Então, daí a surpresa da mulher samaritana quando Jesus falou com ela, o fato que causou admiração também nos discípulos. A mulher samaritana ficou surpresa, mas um judeu falando comigo? Aí chegaram os discípulos que tinham ido comprar comida e ficaram admirados, mas ele falando com a mulher samaritana. Então Jesus rompeu aquela barreira e pregou o evangelho para ela. João 4. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não comunicam com os samaritanos. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, porque falas com ela? Então ela ficou admirada de Jesus dirigir a palavra a ela, e os seus próprios discípulos, ainda não libertos totalmente, também ficaram admirados. E Jesus falou e ela se converteu. Por que era necessário passar por Samaria? Por que era necessário? Porque era um povo rejeitado, um povo religioso, um povo odiado, um povo sedento de Deus, Então precisava de Jesus passar em Samaria, e ali houve conversão na cidade de uma maneira maravilhosa. Nosso Senhor não é preconceituoso e veio buscar e salvar os perdidos. Olha o que diz Lucas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não é preconceituoso. Vidas transformadas pela palavra de Deus. Isso que o Evangelho gera. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se era judeu, se era samaritano ou de qualquer nação, Jesus veio buscar o que estava perdido. Jesus cumpre o ide. Ele mesmo disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Mas então ele mesmo já fez isso, pregando a toda criatura, independente de nacionalidade. João relata que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Interessante, né? Era necessário passar por Samaria. Tinha que passar por Samaria, vencer aquela barreira. Embora a Samaria não fosse uma rota amistosa, porque os judeus não passavam por ali, era indispensável que Jesus encontrasse a mulher samaritana à beira do poço para confrontá-la em amor. Então, se os judeus odiavam os samaritanos, Jesus foi lá e levou o amor, confrontou a mulher samaritana, mostrando o amor. Então, nós vemos isso bem claro. Então, Jesus sai da Judéia, mais uma vez lembrando no mapa, e vai para a Galileia.
os judeus passavam para o lado de cá do Rio Jordão e subia para não passar em Samaria. Mas Jesus passa exatamente em Samaria e prega para a mulher samaritana, e ela prega para toda a cidade e todos vêm ao encontro de Jesus. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria a água viva. Mulher, se você soubesse quem está falando com você, você que me pediria água, não era eu que estaria pedindo água para você. Ele estava usando a linguagem da água que era uma linguagem conhecida dela. Se você conhecesse o dom de Deus, você que me pediria água e eu te daria uma água viva. Então houve interesse da parte dela de beber da água, da fonte da água viva. Apesar das diferenças entre judeus e samaritanos, e havia muito, Jesus nos mostra que seu reino está disponível aos corações sedentos de Deus. A missão cristã deve se sobrepor aos preconceitos, sejam raciais ou sociais. O Evangelho não tem limite para pregar a toda criatura. A muralha do preconceito cai onde o Evangelho está presente. O Evangelho chega anunciando as boas novas. O Evangelho nivela todos os homens e desfaz todas as diferenças. Perante o Evangelho nós somos todos iguais. Todos pecadores que necessitam invocar o nome do Senhor, pedir perdão para ter o nome escrito no livro da vida. O Evangelho nivela. Todos nós somos dependentes de Deus, do sacrifício de Jesus, para sermos salvos. Por isso Jesus disse, anunciai o Evangelho da paz, todos precisam ouvir. Percebeu o T aqui, uma cruz? Todos precisam ouvir, indiferente de nacionalidade. 1.3. Jesus socorre os que vão a ele. Que maravilha! A mulher samaritana dialogou com Jesus e interrogou, ela perguntou para Jesus coisas assim muito importantes. Devemos adorar neste monte ou naquele monte? Aí Jesus diz, é preciso adorar em espírito e em verdade. Então ela questiona, e à medida que ela questiona, Jesus vai respondendo e ela vai abrindo os olhos e sabendo que estava diante do Filho de Deus. João esclareceu a relação entre judeus e samaritanos. Os judeus não se comunicam com os samaritanos, não se comunicavam. A própria mulher perguntou, como sendo tu judeu, pedes a mim que sou mulher samaritana? Ela mesma achou aquilo ali bem diferente do que ela estava convivendo no dia a dia. Mas Jesus aqui na terra, ele disse muito, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem são os samaritanos? Isso que nós acabamos de ver. Mostramos que eles formaram de uma mistura de povos, da Síria com do reino do norte de Israel. E eles são religiosos. Até hoje sobem um monte para fazer as suas preces da maneira que eles veem. Mas muitos samaritanos se converteu, e inclusive a mulher samaritana que estamos estudando hoje. A mulher samaritana mostra não ter conhecimento do que estava diante daquele que veio trazer salvação. Em princípio ela disse, olha, você é judeu. Em segundo momento ela disse, eu vejo que tu és um profeta. Depois que ela conheceu, por acaso não é este o Messias que estamos esperando? Ela falou para Jesus, nós estamos esperando o Messias e quando ele chegar, ele vai ensinar para a gente muitas coisas. Aí Jesus disse, sou eu que estou falando contigo. Então os olhos dela foram abertos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele, indiferentemente de nacionalidade, indiferentemente seja salvo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma maneira muito forte, muito profunda, a ponto de dar o seu Filho para sermos salvos. Deus então amou o mundo, e se Ele amou todo o mundo, Ele quer que as boas novas cheguem ao conhecimento de todo o mundo, porque Deus amou o mundo de maneira tão grande. Quando João estava escrevendo o evangelho dele, quando chegou aqui, ele queria colocar uma palavra, mas ele não tinha como colocar uma palavra do tamanho de Deus, do tamanho do amor de Deus. Aí ele disse, Deus amou de tal maneira, de uma maneira grande, incontável, que deu a sua vida para nos salvar. Aqui está o hino que nós vamos cantar no domingo de manhã, falando também do grande amor de Deus. Tópico 2. Todos temos
sede de Deus. No fundo, nós temos sede de Deus. O ser humano tem um vazio dentro dele que só é preenchido pelo amor de Deus, pela presença de Deus. Por mais que nós buscamos satisfazer essas necessidades das diversas maneiras e com muitas opções, nós vamos ver que dentro de nós tem um vazio que só é preenchido quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Vamos ver isso no tópico 2. Então, o Filho de Deus conhece a natureza humana. Lógico, Ele nos fez, Ele nos conhece. E suas necessidades, sabendo como abordar aqueles com quem encontra, pois desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai no céu? Que o mundo fosse salvo. Como salvar o mundo? Enviar o seu Filho para morrer por nós. Então, a vontade de Deus é sempre salvar. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tanto é que até lá no Getsemane, um pouquinho antes da crucificação, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, porque a luta, o momento difícil que ele ia passar, seria muito difícil, mas Deus disse: não passou aquele momento difícil para nos dar a salvação. Jesus sabia que justamente naquele poço havia uma mulher sedenta do amor do Pai. A gente pensa que a mulher samaritana estava lá totalmente despreocupada, mas ela estava questionando qual o monte que deveria adorar. Ela estava vendo todas as situações. Ela disse: olha, quando o Messias vier, vai nos ensinar todas as coisas. Então ela era uma pessoa que estava questionando a respeito de Deus. Ela estava sedenta do amor do Pai, e Jesus falou diretamente para ela, e ela depois falou para toda a cidade. João 4,15. Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Aí ela já estava entendendo de uma água espiritual. Ela pediu a água espiritual. Que essas almas sedentas que vivem hoje em nosso país e no mundo também digam para Deus: dai-me desta água viva, para que eu não tenha que tirar, mas me dá dessa água viva. Jesus disse certa vez: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque o que ele passou aqui neste mundo, ensinando, pregando o Evangelho, foi muito forte e ainda morreu para nos salvar. Então Jesus desceu do céu. João disse lá no capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então todo mundo percebe que a palavra, o verbo, habitou entre nós. Isso foi a missão de Jesus. Hoje, Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. O ministério dele continua à direita de Deus, mas ele é a palavra que desceu até nós. 2.1. Uma mulher desprezada. Qual era a situação da mulher samaritana? Sofria um desprezo, porque a situação naquela época já não era muito fácil para a mulher. Muito desamparada, ela dependia de marido, dependia de filho, uma série de coisas, que a situação já não era assim tão fácil. E também era desprezada por causa da situação dela no momento. Mas Jesus chegou até a ela e conversou. Jesus estava diante de uma mulher que já havia tido 5 maridos e agora vivia com um homem com quem não era casado. Então, por que ela passou por toda essa situação? Talvez por uma necessidade de sustento, alguma série de coisas. Nós não podemos analisar detalhadamente, mas no momento ela estava numa situação que precisava ser consertada. Mas Jesus não discriminou, pregou e ela acertou as coisas com Deus. Isso é muito importante. João 4. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu, e isso disseste com verdade. Então Jesus é onisciente, ele é conhecedor de todas as coisas. Então revelou para ela que ela precisava de colocar a vida dela em ordem. E não só ela, todos nós precisamos de aceitar Jesus e colocar a nossa vida na presença do Senhor, que Ele coloca tudo em ordem para a honra e glória do nome dEle. Certamente essa condição a fazia desprezível aos olhos da sociedade. Então, se ela vivia nessa situação, a sociedade ficava discriminando, ela precisava do encontro com Deus. Jesus rompeu essa barreira e de repente a mulher samaritana já era a missionária samaritana, a evangelista samaritana, pregando para toda a cidade.
Então, o que ela disse? Eu sou rejeitada por todo mundo. Ela sofria, ela chorava. Eu sou rejeitada por todo mundo. Por todo mundo, mas não por Deus e nem por Jesus. Então, ela disse, eu sou rejeitada por todo mundo. Não por Deus, não por Jesus, que conversou com ela e deu da água viva para ela beber. Mas Jesus estava ali junto ao poço. Que bom, que quantas vezes ela deve ter ido àquele poço tirar água, e agora ela vai lá e tem alguém que tinha uma água viva para dar para ela. Em primeiro momento ela disse, o senhor não tem balde, não tem corda, como é que você vai tirar água? Jesus falou, estou falando de uma água viva. Se tu conhecesse esse que está falando contigo, aí ela abriu o coração e recebeu da água viva. Tanto é que a Bíblia diz que ela deixou o cântaro dela perto do poço e foi correndo na cidade chamar as pessoas, porque agora ela tinha bebido da água viva. Mas Jesus estava ali junto ao poço. Que bom, hein? Para preencher aquele coração vazio. É possível que ela buscasse preencher esse vazio levando a vida conforme ela estava indo. Porém, a partir daquele momento, daquele encontro, a samaritana entendeu que só Jesus é capaz de preencher o vazio que toma conta da vida de muitos. Agora, ela preencheu a sua alma com a água viva saindo da fonte, que é Jesus Cristo. A mulher samaritana, a grande revelação. Não podemos olhar para a mulher samaritana com olhos críticos apenas, mas ela teve uma grande revelação que hoje tanta gente no mundo não teve esta revelação, de que Jesus é a fonte da água viva. Quantas pessoas não conseguiu pregar para a sua cidade inteira como ela conseguiu pregar? Ela mudou e ela tornou-se uma missionária, uma pregadora do Evangelho ali, e a sua vida totalmente transformada. E outra, o privilégio de conversar com Jesus face a face e ouvir aquela rica mensagem. Então, Jesus quer nos dar a água viva. Jesus puxou o assunto da água com ela, porque era o assunto dela. E Jesus, lá em João capítulo 7, diz, eu sou a fonte da água viva. Então, ele que derrama esta água que nos alimenta. O encontro apresenta Jesus como um amigo que deseja saciar a sede interior, a sede de amor, de paz, de felicidade. Isso, e a mulher samaritana bebeu dessa água, a sede de amor que ela tinha, de paz e de felicidade. E hoje, Deus continua falando conosco. Você que está sintonizado com essa escola dominical, Deus sacia a sua sede espiritual com paz, amor, felicidade, assim que nós possamos ter esse encontro com Jesus. 2.2. Ela era desprezada pela sociedade, mas não era desprezada por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira imensurável. Só Jesus poderia pôr fim na tristeza daquela mulher samaritana. Então, tudo que ela tinha feito para ser feliz não tinha conseguido, mas Jesus resolveu o problema e da mulher samaritana a ponto dela transformar numa grande pregadora. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, alimenta, porque a água aí que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte que faz jorrar para a vida eterna. Olha aí, já Jesus saiu do espaço físico deste mundo e disse, olha, se beber dessa água viva, vai ter felicidade, vai ter paz e ainda vai ter uma vida eterna, uma promessa muito maior. Ela teve 5 maridos, vivia com um homem que ainda não era casado, portanto, ela não era tão bem vista assim, mas também pelo seu próprio povo, uma vez que levava uma vida que eles consideravam imoral, mas ela tinha as suas razões para estar naquela situação, ainda que ela não tinha encontrado Jesus, assim como muitos de nós precisamos encontrar Jesus. Então, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água é símbolo da palavra de Deus. A água é símbolo do Espírito Santo. Jesus é a fonte que traz a palavra e que envia o Espírito Santo. Então, quem bebe da água que eu lhe der nunca terá sede. E a mulher samaritana bebeu desta água. Olha que pensamento interessante. A mulher samaritana foi apenas buscar água para o seu dia a dia no poço de Jacó e acabou sendo abordada por Jesus e recebendo da própria fonte de água viva. Era um dia normal para ela, era um dia comum, buscar água, não tínhamos água encanada como nós temos hoje, nem torneira em lugar nenhum, era buscar água e buscar água e buscar água para tudo.
e de repente foi uma ida ao poço que mudou a sua vida. Isso mudou para sempre a sua vida, de tão bom que foi, que compartilhou com a cidade inteira. O encontro dela com Jesus fez nascer nela esta água viva que ela foi compartilhar com toda a cidade. O encontro de Jesus com a samaritana nos revela a grandeza do amor de Deus. Um amor que vence preconceitos, um amor que vai ao coração vazio preencher. Nossos erros e falhas nos impedem que Deus possibilite uma vida, uma nova vida. Então, os nossos erros e falhas não impedem, porque Jesus vence a barreira e quer nos salvar e nos alimentar. Jesus não julgou aquela mulher, ele quebrou preconceitos culturais e as barreiras sociais para mudar o rumo da sua história. E como mudou? Hoje nós falamos a respeito da mulher samaritana como uma missionária, uma pregadora, uma evangelista. Mudou a história da mulher samaritana, mudou a história daquele poço também, muito pregado e vivido nos dias de hoje. Então, 2.3, somos convidados a adorar a Deus. Lembra que a mulher samaritana conversou logo com Jesus? Devemos adorar no Monte Gerizim, aqui em Samaria, ou lá no Monte Sião, onde estava o templo dos judeus? Onde nós devemos? Ela tinha sede de adorar, ela queria adorar corretamente, ela queria aprender a adorar. Então era uma pessoa que tinha dentro dela uma sede de Deus. E Deus, Jesus, respondeu para ela, ensinando que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Vamos nós? Existia uma divergência entre os samaritanos e os judeus sobre o local onde se devia ser adorado. Devemos adorar aqui, devemos adorar ali. Então havia uma divergência. Diante disso, a samaritana disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela era uma pessoa que buscava saber, conhecer aonde é a verdadeira adoração. Aí Jesus disse que era em espírito e em verdade. Olha aqui o Monte Gerizim, olha uma visão geral do Monte Gerizim em Samaria. Então aqui está escrito em espanhol, mas dá para a gente ver Samaria e toda essa baixada aqui, e o Monte Gerizim, onde até hoje eles sobem para adorar. A mulher samaritana: vamos adorar no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Aí Jesus explica para ela a verdadeira adoração. Aqui é uma foto mesmo da região de Samaria. E ali no Monte Gerizim foi construído o templo ali de adoração na época de Sambalat, uma série de coisas aí que está na história. Construíram um templo lá em cima no Monte Gerizim, tanto é que é visitado hoje pelos povos na época do turismo. Então o Monte Gerizim é onde eles tinham uma visão de adoração, e a adoração deles ainda é bem voltada no sistema antigo. Eles precisam da salvação em Cristo Jesus. Naquela hora Jesus rompeu com aquelas normas religiosas, dizendo que os verdadeiros adoradores devem adorar ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Gente, nós ouvimos esse versículo quase todo dia na igreja: adorar a Deus em espírito e em verdade. E o que é isso, adorar a Deus em espírito e em verdade? Tá? Para adorar a Deus em verdade, é preciso que haja uma verdade no meu pensamento, no meu sentimento e na palavra que eu pronuncio. Eu não posso dizer aleluia, glória a Deus, simplesmente por dizer, se eu não entendo que Deus merece toda essa glória e se eu não sinto vontade de adorar a Ele, não dizendo mecanicamente, para adorar em espírito e em verdade. Há uma verdade entre o que eu penso, uma verdade entre o que eu sinto e uma verdade entre o que eu pronuncio e vivo diante do Senhor. Há uma verdade nesta dimensão e eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Lembrar sempre que a adoração é mais do que louvor. Louvor é cântico, pronunciar palavras. A adoração é estilo de vida. Eu resolvi ter um estilo de vida para adorar a Deus com todas as minhas atitudes. A adoração é mais do que louvor. Há louvor e adoração. Tanto é que nós falamos sempre assim, culto de louvor e adoração. Porque louvor, é cântico, adoração. A adoração, estilo de vida, viver para Deus. Então, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
uma verdade no pensar, no sentir e a palavra que eu estou pronunciando. Tópico 3, o último tópico da lição, a conversão da mulher samaritana. Linda conversão. Era o improvável, porque ela era de um povo rejeitado. Além dela ser de um povo rejeitado, ela era uma pessoa rejeitada pela própria sociedade dela. Parece improvável, mas Jesus disse lá na Judéia, é necessário passar por Samaria. E ele, quando ela foi buscar água no poço, ele já estava lá, aguardando para ensinar. A mulher samaritana mostrou confiança ao considerar Jesus um profeta. Em primeiro momento ela reconheceu Jesus judeu, depois ela disse que ele já era um profeta, estava tendo uma revelação progressiva, evidenciando o começo da sua conversão, estava começando a se converter. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és um profeta. Bonito quando a pessoa entende dessa forma. De repente os olhos dela viu e olhou para Jesus como Cristo. Que possamos abrir o coração às palavras de Jesus, que nos revela seu amor, como fez com a mulher samaritana. Jesus disse-lhe, eu sou o que falo contigo. Ela disse, quando o Messias vier, ele vai revelar para nós todas as coisas. Aí Jesus disse, eu sou o Messias, estou aqui. E veja que Jesus não falou isso para muitas pessoas. Durante os seus 3 anos e meio de ministério, ele pregou, ensinou, curou, libertou e morreu para nos salvar, mas não ficava dizendo que ele é o Messias. Ele vai dizer lá no final do seu ministério. Então, a mulher samaritana teve uma sabedoria muito grande, a sabedoria da mulher samaritana. O diálogo foi extenso porque ela questionou, ela perguntava coisas que ela gostaria de saber. Então, o diálogo aumentou. Oxalá que as pessoas fossem como a mulher samaritana, de estender o diálogo, conversando com Jesus e perguntando coisas importantes. E além da sabedoria da mulher samaritana, nós encontramos as descobertas da mulher samaritana. Ela tinha uma sabedoria, mas ela descobriu mais ainda que Jesus é a fonte da água viva. Ela tinha já um conhecimento, mas ela descobriu mais. E Deus está falando conosco nesta manhã, que Ele tem algo mais profundo para nos ensinar. 3.1. Jesus revela como o Messias, apresenta para ela, eu sou o Messias. Cristo se revelou como o Messias, o enviado de Deus. Eu vim do céu para revelar. João 4. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, Cristo quer dizer ungido, Cristo ungido, Jesus o Cristo, Jesus o ungido, vem e quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Então ela já disse que estava esperando o Messias, e Jesus disse, sou eu, e já estou aqui para te ensinar a fonte da água viva. No início do seu ministério, Jesus evitou declarar a sua divindade abertamente para não estimular debates, discussões e contendas por parte do povo, principalmente das autoridades de Israel. Ele não ficava dizendo lá que ele era o Messias, porque eles já estavam perseguindo Jesus e ele não poderia morrer na cruz do Calvário antes do tempo determinado, se ele não cumprisse toda a vontade do Pai de pregar o Evangelho. Então ele não ficava dizendo para todo mundo que ele era o Messias, mas para a mulher samaritana ele disse que ele é o Messias. A mulher disse, eu sei que o Messias que virá, que se chama Cristo, quando ele vier, ele vai nos ensinar tudo. Jesus disse, eu sou o Messias que falo contigo. Revelou para ela de uma maneira maravilhosa. Então, mais uma vez, lembra da escola dominical do domingo passado? Nós estudamos sobre o eu sou. Jesus, eu sou. Deus Pai, eu sou. E para a mulher samaritana também ele disse, eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Mais uma vez, Jesus se apresenta como o Pai. Jesus e o Pai, como Deus. É muito importante que a mulher teve essa grande revelação também. Eles não poderiam reconhecer a divindade de Jesus sem antes ver os milagres feitos por ele. Isso mesmo. Jesus não ficou falando que era o Messias, mas ele agia como o Messias. Aí os olhos das pessoas foram sendo abertos. A mulher samaritana ouviu do próprio Senhor que ele era o Messias. E sabe o que aconteceu? Ela creu e chamou todo mundo aos pés de Jesus. Além de crer, ela imediatamente se tornou uma evangelista em toda a cidade. Que bênção, né? João 4, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Agora ela deixou o cântaro, ela deixou de preocupar com a água física e passou a preocupar em alimentar a alma com a água espiritual. Foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo?
Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Todos ouviram a pregação da mulher samaritana e foram ao encontrar com Jesus. Ela, a mulher samaritana, era apenas a mulher samaritana, até ali, até que se tornou a mensageira do Messias. Então, novamente, ela era apenas a mulher samaritana, até que se chegou a ser a mensageira do Messias. Que privilégio, que bênção! Então, aprendendo sobre missões com a mulher samaritana. Aprendendo sobre missões, Jesus e a mulher samaritana. Nós nos convertemos, temos um encontro com Deus, bebemos da água viva e depois vamos anunciar a todas as pessoas. A mulher samaritana foi uma missionária, um exemplo de missões para as nossas vidas. 3.2. A samaritana tinha conhecimento religioso. Sim, sem dúvida. Ela disse, olha, é aqui que vamos adorar, nós estamos esperando o Messias. Ela já conhecia algo, ela tinha algo assim religioso, mas ainda não tinha bebido da água viva. Então é importante isso aí, tá? A mulher samaritana tinha um certo conhecimento das coisas espirituais, não tem dúvida, mas isso não a levou à transformação de vida. Só conhecer a palavra não resolve. É necessário beber da água viva, é necessário nascer de novo, é necessário se converter. Aí a vida muda para a glória de Deus. João 4, disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, não tenho marido. O texto que já foi lido. Disse-lhe Jesus que não tem marido, e Jesus revelou para ela que ela precisava ter um encontro com Jesus. O que a mulher samaritana estava conversando com Jesus? Quem nós devemos adorar? Olha aqui que quadro bonito. A quem devemos adorar? A quem devemos adorar? Lembra dos 10 mandamentos? Logo no Monte Sinai, lá no livro de Êxodo, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. A quem adorar? A mulher samaritana queria saber disso. E aí, além de quem adorar, onde devemos adorar? Olha que interessante. Então ela queria adorar o Deus verdadeiro e queria saber onde adorar o Deus verdadeiro. Ela tinha um conhecimento e ela tinha uma sede de Deus de a encontrar a verdade. E Jesus conversou e revelou para ela, ela se converteu. Glória ao nome do Senhor. No encontro com o mestre, a mulher samaritana mostrou, primeiro, reconhecer a Jacó, o patriarca, como o pai dos samaritanos. Sem dúvida, Jacó teve os 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel e também construiu aquele poço ali e bebeu daquela água, não teve dúvida nenhuma. Então ela disse, és tu maior do que o nosso pai Jacó? Essa comparação que acontece aqui não acontece só uma vez. Há um momento que eles questionam Jesus também, outras pessoas, você é maior do que o nosso pai Abraão? Eles tentam comparar as coisas. Jesus disse certa vez, olha, a rainha de Sabá veio de longe para ouvir Salomão. Eis que aqui está um que é maior do que Salomão. Então ele disse certa vez, olha, Davi me chamou de Senhor. Se vocês têm Davi como o rei Davi, mas o Davi me chamou de Senhor. Então, se for comparar as pessoas, por mais líderes espirituais que foram neste mundo, não chegam perto dos pés de Jesus, porque Ele é maior, Ele é o Senhor da glória. Ela tinha dúvida, deveria adorar no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Olha que interessante. Se ela tinha dúvida é porque ela queria adorar. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E aí, aonde vamos adorar? Jesus disse, em espírito e em verdade. Ter conhecimento do Messias esperado. Olha aí, ela estava esperando a volta do Messias. E quantos hoje não estão nem aí sobre a mensagem da primeira e segunda vinda de Jesus? Eu sei que o Messias virá. Olha, eu sei, ela tinha certeza. E sei que quando ele vier, vai nos ensinar tudo. Olha que sede de Deus. Jesus aproveitou a oportunidade, pregou o Evangelho para ela. Tá? Ela fala de Jacó, o patriarca da bênção. Que patriarca? Jacó, 12 tribos que habitou na terra prometida. Tanto é, as tribos ocuparam a terra prometida. Então Jacó e as 12 tribos de Israel, ela tinha certeza da raiz. Porque Deus disse, olha, abençoarei Abraão
e de Abraão nascerá um descendente que vai salvar toda a humanidade. Abraão gerou Isaac e Jacó e foram ocupando tudo ali naquele lugar onde ela estava. E agora, e nós, a igreja, que não somos dali da genealogia, nós somos o ramo que foi enxertado na videira. A igreja é um ramo que foi enxertado ali através de Jesus. Então, como que devemos adorar? Ficou bem claro, em espírito e em verdade. Uma verdade no pensar, no sentir e no falar. Uma verdade completa para adorar a Deus, em espírito e em verdade. A primeira missionária. Nós que iremos chegar a esse ponto, sem dúvida, no 3.3. A primeira missionária. Antes dele enviar os 12 apóstolos, antes dele enviar muitos missionários pelo mundo inteiro, e logo em João capítulo 4, no início do ministério, bem no início do ministério, ele já tinha enviado uma missionária, a samaritana. Que Deus assim faça nos entender como que Jesus escolhe e chama as pessoas de uma maneira maravilhosa. A história da conversão da mulher samaritana é uma das mais fascinantes da Bíblia. Rejeitada, discriminada e depois escolhida para Jesus para ser missionária. E a primeira missionária antes dos 12 apóstolos. É uma das mais fascinantes, porque envolve o contexto de inimizades entre judeus e samaritanos. Olha aí, todo aquele contexto, ela venceu tudo isso aí pela água que ela bebeu da parte de Jesus. Aquela mulher desprezada pela sociedade, após encontrar Jesus no poço, tornou-se missionária antes mesmo dos discípulos. Muito importante essa lição. João 4. Deixou, pois, a mulher o seu canto, parou com a preocupação física e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Ela já estava crendo nele como Cristo. E depois eles disseram: agora nós já estamos vendo pela sua palavra e também porque estamos vendo. Então, a mulher samaritana e a sua missão. Primeiro, a mulher samaritana e a sua conversão. Segundo, a mulher samaritana e a sua missão. Então, será que nós teríamos atenção para dizer isso? A missionária samaritana? Será que teríamos dentro da palavra de Deus de uma conversão tão linda como esta, de uma pessoa que pregou para uma cidade inteira e depois Jesus ficou 2 dias ali? Será que nós poderíamos dizer a missionária samaritana? Fica a critério de cada um, tá? A única vida alcançada pela pela ação salvadora de Jesus foi capaz de impactar uma cidade inteira. Então, antes de eu olhar com maus olhos para a mulher samaritana, ela ganhou uma cidade inteira. E eu acho que, será que nós já ganhamos o nosso bairro, nossa rua? Mas ela ganhou uma cidade inteira para Jesus. Muito importante. Após ouvir o depoimento da mulher, os samaritanos também quiseram ouvir Jesus. Foram com sede, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, também ela era bem vista em certo ponto, a ponto de toda a cidade segui-la. Tá? É muito importante isso aí. Mulher samaritana reconheceu Jesus como o Messias e se tornou uma evangelista. Ela reconheceu Jesus como Salvador e tornou-se uma evangelista. Olha essa gravura. Nessa dimensão dá para a gente ver o espanto dela, a alegria dela e o povo correndo para encontrar Jesus, não muito longe da cidade. Então essa gravura mostra a gente um pouquinho mais a realidade. Ela alegre de ter encontrado Jesus. A missionária samaritana. Encerrando a nossa querida escola dominical, gostaria de relembrar com os irmãos que no tópico 1 nós estudamos: o Evangelho é para todos. Pronto, isso é a vontade de Deus. E de pregar o Evangelho a toda criatura. O que aprendemos no tópico 1? A missão de Jesus faz trazer a salvação a todos, sem distinção. Ele leva a mensagem a todas as pessoas. Tópico 2 nós estudamos: todos temos sede de Deus. Podemos até dizer que não temos sede de Deus, mas lá no fundo tem um vazio que só Deus preenche. E o que aprendemos? O encontro de Jesus com a samaritana nos revela a grandeza do amor de Deus. Rompe as barreiras sociais, as discriminações, e uma pessoa encontra o Senhor. Tópico 3 nós estudamos a conversão da mulher samaritana. Linda conversão, e ficou registrada para os nossos dias até hoje. O que aprendemos? Um
uma única vida alcançada pela salvação de Jesus foi capaz de impactar uma cidade inteira, transformou a cidade de Samaria. Para concluir, uma conclusão bem assim, final, resumida. O mesmo princípio utilizado por Jesus no encontro com a mulher samaritana deve ser aplicado nas ações evangelísticas de hoje. Pregar o evangelho sem discriminação a toda criatura. Deus não faz acepção de pessoas. Deus continua amando o mundo de tal maneira. O mesmo resultado produzido naquela mulher deve acompanhar-nos hoje, sem demora. Há necessidade de pregarmos o evangelho. Aproveitemos cada oportunidade para anunciar a mensagem de salvação a todas as pessoas, para que saibam que Cristo é o Salvador. E ela disse, quando o Messias vier, vai nos ensinar. E nós temos que dizer, o Messias já veio, já morreu para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, e nós precisamos de anunciar a mensagem da salvação. Então, nunca mais você verá a mulher samaritana como antes. Espero que essa escola dominical esteja transformando vidas. Nunca mais você vai olhar para a mulher samaritana como antes. É isso, uma missionária servindo ao Senhor. Então, mais um pensamento, a mulher samaritana. Como essa mensagem pode mudar a sua vida? Se mudou a vida da mulher samaritana, a sua vida pode mudar e você se transformar num pregador, numa pregadora do Evangelho de Jesus Cristo. A mulher samaritana, em primeiro momento, falou ela com Jesus. Jesus falou com ela, um grande diálogo. Mostrou a fonte da água viva. Ela vai à cidade, chama todo mundo e todos vêm e bebem da água da vida. Então, uma conversão linda e uma pregação linda, transformando-se numa evangelizadora, numa missionária, numa pregadora, porque bebeu da fonte da água viva. E quem é a fonte da água viva? Jesus, a fonte da água viva. Que Deus abençoe a todos no nome precioso de Jesus e que Deus continue nos abençoando sempre. Amém.